Cara, e como é que foi pra tu começar a ter essa abertura lá no Barcelona, lá de conversar com o Piqué, conversar com aqui no Brasil é muito difícil a gente conversar com esses caras, sabe? Com um jogador aqui é um problemaço, a gente sabe disso pra caramba. Como é que foi pra você lá? Você tem, claro que você é o jornalista e tudo mais, mas como é que foi pra você conseguir essa abertura, sendo estrangeiro e tal? Então, eu acho que pelo fato de ser estrangeiro, você já é diferente do normal do dia a dia, né? Então, assim, se você tá no dia a dia, se você tá sempre lá, mas é aquela coisa muito fechada. Os treinos são todos fechados, é 15 minutos aberto na prévia do jogo, porque tem um contrato com a Liga que obriga. O Barcelona tem 2 campos de treino. Assim, tem 1000 campos lá, mas o time profissional tem 2. Os caras treinam no segundo campo, então a gente fica a 95 metros dos caras, que é pra não chegar nem perto. Então realmente não tem nenhuma proximidade, nenhuma. Mas você vai todo dia, você tá em todo jogo. Você faz perguntas nas coletivas e eles acompanham, então eles sabem mais ou menos o perfil do jornalista e tal. Na hora que chega pra fazer uma entrevista, eles sabem que a mídia internacional não vai ferrar com eles igual eles acham que a mídia de Madrid faz. Então a gente tá lá pra perguntar. O clube até é um pouquinho pesado com a gente, que eles falam, Marcelo, só pergunta sobre o jogo. Porque a gente chega lá, a TNT instrui, mas a gente também quer fazer perguntas interessantes pro Brasil. Então o Piqué é muito perto do Neymar, sempre tem essas polêmicas sobre o Neymar voltar e tal. A gente quer perguntar pro Piqué, você acha que o Neymar vai voltar? Quando ele ia renovar, você falou que colocava a mão no fogo por ele, você ainda coloca? E o Barça não quer esse tipo de coisa. Então o Barça, Marcelo, só sobre o jogo, não vai perguntar de Neymar mais uma vez, não sei o que e tal. Uhum. Então, os caras gostam de vez em quando, e já teve assessores de outros clubes que me falaram que, olha, é melhor fazer entrevista com vocês, porque vocês não ficam perguntando o que eles acharam do jogo, se o jogo de volta vai ser difícil, porque eles fazem 10 entrevistas pós-jogo, são todas iguais. Vocês fazem umas coisas diferentes, de vez em quando, até o jogador fica meio assustado, mas vocês fazem umas coisas diferentes. Então os caras marcam a gente. Entendi. Os caras falam, esse aqui é o cara que vai me entrevistar em catalão. Um cara que não é catalão. Então tem essas coisas assim que vai criando esse tipo de relação. Mas o Barça ainda é o clube mais fechado de todos. Dos correspondentes da TNT, eu tomo um pau deles em entrevista. Todo mundo entrevista todo mundo, passo rodo nas entrevistas e eu não faço ninguém. Porque ninguém fala no Barcelona. O Barcelona ninguém dá entrevista pra nada, assim. E quando tinha os brasileiros eu falava, né? Coutinho, Arthur... Teve recentemente aí tem o Daniel Alves lá, né? Que acabou de sair. Sim. Mas o Dani chegou e pro Brasil não deu nenhuma entrevista. Ele deu entrevista só lá. Só deu umas entrevistas pro esporte e tal. Porque ele estava muito envolvido com a torcida do Barcelona. Ele é uma bandeira e ele chegou agora e ajudou demais o clube. Não só dentro de campo, mas com o exemplo dele. É um cara que precisava dessa mentalidade ser mostrada pros caras que estão lá agora. Mas ele ficou muito pouco tempo. E a gente, quando ele chegou, o Barça já não estava na Champions. E o nosso produto estrela é Champions. Então, quando ele falou depois de jogo e tal, ele falou pra detentora brasileira. Ele falou pra ESPN. Entendi. Então, nem em coletiva ele teve. Porque nem... Os jogadores só falam em coletiva, em prévia de jogos de UEFA. E ele não foi inscrito nem na UEFA Europa League. Porque chegaram 4, só podia inscrever 3... E aí inscreveram o Adama Traoré, o Ferran Torres e o Aubameyang. Ele não foi inscrito por uma decisão tática, nem técnica, tática. E não tive nem coletiva chance de perguntar pra ele e tal. Mas, todos os correspondentes entrevistam todo mundo. O Quesada fez Cacilhas. O Quesada não é que ele entrevistou um brasileiro do Porto. Ele foi o único cara em Portugal a entrevistar Iker Cacilhas. O Guardiola chama o Fred pelo nome. Entendi. Sabe? A Clara passa o rodo nos brasileiros. A Tati, não só os brasileiros, mas já fez Courtois, já fez Coque, já fez os caras importantes de Real e Atlético de Madrid e tal. Pode ser até uma falta de habilidade minha também. Pode ser assim, os caras são melhores do que eu, têm mais capacidade de fazer essas coisas que eu. Mas o Barcelona é muito, muito, muito fechado. Entendi. Então é meio parecido com aqui também. Difícil pra cacete conversar com esses caras. Eu acho que sim, mas igual eu tive ontem no Mineirão, para uns 4 caras na zona mista. Mas é rapidinho, né? Mas lá não para. Não para. Nem cara, isso. Assessor de imprensa não atende telefone. Ô, Igão, acho que, se eu não me engano, por exemplo, você tá há 7 anos. Quantas vezes você entrevistou o Messi, por exemplo? Não, nenhuma. Nenhuma. Eu é muito mais fácil nesse sentido. Enquanto eu estive lá, o Messi deu, além da de despedida, 2 ou 3 coletivas. 2 ou 3. Quando o Barça chegou na final da Champions em 2015... um ato publicitário de uma empresa de celular em 2016, e depois do 3-0, do 4-0 do Liverpool, ele era o capitão, foi ele e o Piqué pra entrevista, o Piqué, que é esse cara todo e tal, respondeu uma pergunta. Que alguém falou, Piqué, só pra você não ficar aí, tá, vou fazer uma pergunta pra você, mas só o Messi falou. Em 7 anos lá, ele deu 3 entrevistas. Caramba. E falava uma vez por ano, com a Raku e com a Catalunya Rádio.
ou com esporte e com o mundo esportivo. Falava para os meios de lá, fala para os sócios, né? O torcedor local ainda é muito importante para o Barcelona. O sócio que vota ainda é muito importante. E o resto é fã. O resto não é torcedor para eles, o resto é fã. Eles tratam a gente como fã. Agora vai mudar, porque agora todo mundo... Se você quiser ser sócio do Barcelona hoje, você pode. Entra no site, paga 200 euros, ganha uma carteirinha, ganha direito a voto. Caramba! Vira sócio mesmo do clube, com 200 euros anuais. Então agora vai mudar, acho que agora eles vão começar a dar mais importância pro torcedor global, por assim dizer. Mas Messi não dá entrevista, esses caras não falam, não dão entrevistas assim. Então é pior ainda, né? A gente teve muito perto de conseguir uma com ele. É? Mas aí caiu pro Liverpool, era interessante para ele falar pro Brasil, ele gosta muito do Brasil, ele tem muito público aqui, acho que o Brasil é o terceiro país que ele tem mais seguidores. Estávamos negociando, estávamos indo bem e tal, mas aí caiu pro Liverpool, ele deu uma coletiva e falou, olha, ele já se posicionou, ele já falou. Antes da final talvez a gente estava num bom andamento de negociações para ter. E como eu já dei sorte com muitas coisas, também dei azar com outras. Acontece, né? É justo.